Então é isso que talvez esteja em avaliação nesse momento. E o PT, Partido dos Trabalhadores, Elivaldo Barbosa, que aparentemente ainda discute a situação lá de candidatura própria ou não, mas já tem um nome disposto a entrar neste cenário na candidatura à vice-prefeitura? Pois é, um nome bastante comentado durante a semana do médico neurocirurgião, competente, reconhecido na sociedade, Dr. Benjamin Pessoa Vale. Bom, hoje pela manhã nós tivemos mais um capítulo. Terminou agora há pouco o encontro dele, o Dr. Benjamin, com o vereador Gilberto Borges, o Dudu do PT. E foi um encontro político. Aí ele fez uma selfie aí, mandou aqui. No consultório médico, né? Exatamente, lá no consultório, você vê aí no intervalo aí, no final do expediente, já terminou agora há pouco o encontro. E a surpresa, Dr. Benjamin entra ou não entra na política? Entra. Ele entra. O nome dele já está à disposição do PT. Ele que é Partido dos Trabalhadores, é filiado. Ele é filiado, regulamentado, está desincompatibilizado e é filiado antigo, não é filiado novo, não. Ele é... Desde a fundação do PT. Olha aí, desde a fundação do PT, me diz aqui, já está informando aqui a senadora Regina Souza, que já vai ser entrevistada aqui no Jornal do Piauí. Mas, Joelson, ele disse o seguinte, que está com o nome dele à disposição do PT. Bom, para a candidatura a vice, numa aliança com o PTB, que é o que se está debatendo, que está tendo uma tendência, bom, pode até ser, também, mas também está com o seu nome à disposição para uma eventual candidatura própria. Ele seria um nome para a candidatura própria do PT? Exatamente. Vamos saber desse assunto um pouco mais. Nós estamos recebendo aqui a senadora Regina Souza, que vai conversar conosco sobre esse e outros assuntos e fala para a gente, a partir de agora, essa possibilidade existe? A candidatura própria no Partido dos Trabalhadores ainda está em discussão? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, senadora. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Olha, o PT nunca descartou candidatura própria, até porque a tese que tem mais adesão, que motiva mais a militância é a candidatura própria. Sempre foi. Você vê que a gente, em 2012, com o Wellington Dias, eu fui a única pessoa contra a candidatura do Wellington nessa época, que eu não era tanto a favor da aliança, mas eu era a favor da aliança, mas era um momento que eu não achava que não era o momento para o Wellington largar a questão do Senado. Então, sempre teve essa preferência por candidatura própria. Anda e vira, acaba tendo candidatura própria. Então, essa discussão está colocada porque ninguém retirou. Tem o Júnior que mantém a candidatura, tem a Assunção que registrou, uma grande militante do movimento negro que combate ao racismo. E agora essa do Benjamin. Eu conheço bem o Benjamin desde o Benjamin é histórico no PT. E ele sempre demonstra essa vontade de entrar para valer na política partidária, assim, no sentido da disputa. Ele é um militante, ele participa das coisas, das discussões, mas se está colocando o nome à disposição, é mais um, seja bem-vindo. Então, o PT tem muito o que discutir, vai ter um encontro ainda, né? Porque o pessoal vai fazer um novo encontro, parece que houve hoje é que eu vou saber, porque dia 16, houve uma combinação aí realmente de fazer o novo encontro antes da convenção. Então, vai ter muito o que debater entre ter candidatura própria e entre apoiar outra candidatura. Nada contra a aliança, não tem isso mais no PT, mas é o que motiva a militância. A gente ouve muitos candidatos a vereador dizendo: eu não tenho motivação para ser candidato a vereador com outra candidatura, só se o PT tiver candidato. Foi isso que fez o Wellington Dias, inclusive, ser candidato naquela circunstância que teve um desempenho muito ruim em Teresina. Então, essa demanda, essa chamada do partido é muito forte ainda na questão da candidatura própria, e é o que eu defendo. O governador deve estar de volta na próxima semana aqui ao Estado. Ele será importante nessa decisão do PT, senadora? E a senhora ainda defende com também certeza. essa candidatura própria? Eu tenho muita simpatia, sempre tive, nunca pela candidatura própria. Porque eu acho assim, devia ser até regra. Mas no primeiro turno, os partidos medirem suas forças. Depois, no segundo turno, fazer as alianças. Isso devia ser a regra eleitoral. Eu defendo isso, inclusive, como legislação. Que os partidos precisam... Aliança só num eventual segundo turno. Até porque os partidos, para evitar essa proliferação de partido que não quer nada com nada, só quer fazer negociação na época da eleição. Então, todos os partidos tinham que lançar seus candidatos para serem conhecidos, seus programas, suas propostas, e depois ter candidatura própria. Mas é uma coisa que é o diretório municipal, que é o ator principal da história. O estadual, só em grau de recurso, é que entra nessas coisas. Eu espero que não tenha. O governador vai chegar aí da viagem, a gente vai sentar, já estamos combinando para sentar, para conversar, para ver qual é o caminho que o PT segue mesmo. Um telespectador aqui, senador, ele faz um questionamento para a senhora, dizendo o seguinte, que diante dos últimos acontecimentos nacionais, se não seria mais interessante para o PT se viabilizar, se agregando a outro partido, a alguém
e não tendo uma candidatura própria agora em 2016? Eu acho o contrário. Eu acho que por tudo que o PT está passando, ele precisa ver o que ele ainda é na sociedade. Mesmo Tem com a gente que acha que o possibilidade PT de morreu e desempenho? ele não morreu. Seria um teste, senador? Hein? Seria um teste? Eu acho assim que é o momento para ele dizer o que ele representa, ele que perdeu tanto, ele que foi tão massacrado, tem com algumas razões, mas tem exageros, a questão dos 2 pesos, 2 medidas, de ser sempre. Você pode olhar, tem operação todo dia, mas ninguém diz o partido do cara, nem do Eduardo Cunha, ontem disseram qual é o partido dele. Agora no PT, fulano de tal do PT, repete 5 vezes no mesmo noticiário. Então tem isso. Então é hora do PT medir, porque ele ainda representa muito nesse país. E sozinho é que ele vai saber o tamanho dele. Falando nisso, senadora, o impeachment ainda está em análise no Senado. A senhora acredita que também o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que será apreciado futuramente, servirá como esse termômetro? E como é que a senhora está vendo a tendência lá em Brasília em relação a presidente escapar desse processo? Posso falar um pouquinho do Eduardo Cunha, né? Pode, Posso? sim. Então, todo mundo viu ontem a renúncia do Eduardo Cunha, assim, ele querendo parecer surpresa, né, sendo um bom ator, dramatizando um pouco. Mas ali foi um jogo combinado, naquela jantar que teve na casa do Temer. O Eduardo Cunha renuncia, não pense que ele saiu perdendo nisso, não. Ele saiu ganhando, porque só faltava 6 meses de mandato mesmo. Então, ele renuncia. Qual é a primeira consequência? Não vai mais ser julgado pelo Pleno do Supremo. Agora é só uma turma onde tem muita gente amiga deles, e a gente sempre tem uma tendência para ele, ministros. Então, ele saiu ganhando nessa história. Ainda vai impor a candidatura dele. Não pense que ele vai aceitar qualquer candidato. É o Rogério Rosso o candidato dele. Ele diz claramente que tem 150 deputados. Então, os outros têm que pensar nisso. O nosso grupo lá, a minoria, né, agora, mais em torno de 100, 130 votos, vai estar apostando no Marcelo Castro, né, para levar a eleição para o segundo turno. Então, é jogo jogado, jogo combinado. Não pense que foi alguma coisa que surgiu para o Eduardo Cunha fazer aquilo. Com o dedo do Planalto. Com o dedo do Planalto. Foi combinado naquele jantar que eles quiseram esconder, mas todo mundo viu ele chegando lá no Palácio, então não teve como esconder, semana passada. Né? A questão do impeachment, ainda tem muita chance da Dilma reverter. Agora, tem umas certas condições. Ela está conversando muito agora com parlamentares que não são os 22, né? Os 22 estão mantidos, mas ela está conversando com outros, que aqueles que disseram que não estavam julgando o mérito, outros que, por decepção até já com o novo governo. Então, ela está conversando com um grupo que é comandado pelo Requião. Né? O Requião coordena esse grupo, ela tem tido muitos encontros. Então, é possível, que são só 5 votos que a gente tem que reverter, considerando que o Renan não vota, então 5 votos para reverter. Tem chance, sim. Agora, esse pessoal está propondo a ela uma carta ao povo brasileiro, no que ela diz como será o governo, né, onde eles vão dar opinião de como será o governo, no caso dela voltar. Tá certo. Queria agradecer a sua participação aqui, senadora Regina Souza. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. A proposta, ela deve estar aqui no dia 15, né? Se tudo confirmado mesmo? Já estão trabalhando, já tem gente, a equipe, entrando em contato com a equipe dela, deve vir no dia 15 para cá. Tá certo. Muito obrigado, senadora Regina Souza. Obrigada Elivaldo a você. Barbosa, em tempo real. Muito obrigado a você também. Um abraço, Joelson. Até segunda-feira. Bom final de semana, Para Elivaldo. você também. Grande abraço.